Bom dia, começa agora o nosso programa Tudo Posso, todas as manhãs aqui na sua companhia pela Rede Família. Você já imaginou que você tem uma profissão e que no meio do caminho aí da vida você pode sim mudar e descobrir um novo talento? Hoje você vai conhecer a história de Valcir Costa, que vai falar que realmente pode dar uma guinada na vida descobrindo como transformar a sua vida através da costura. Muito bacana e também valorizando o artesanato. Hoje você também vai visitar um lugar interessantíssimo, Casa É, que é a única na América Latina com reaproveitamento de água da chuva e também uma tecnologia para economizar energia muito bacana que vale a pena você conferir. E na nossa culinária a gente vai matar a saudade da querida Ioiô, que vai fazer arroz de forno aos 3 queijos. Delicioso de dar água na boca, é aquela receitinha que você, muito simples, que você faz com poucos ingredientes que você tem em casa, mas que vira sim uma delícia e a preferência no final de semana para toda a sua família. Mas agora a gente vai falar sobre comportamento. Imagina só que o medo de dirigir faz muito mal para quem sofre dele. Um carro hoje representa liberdade de locomoção, autonomia e independência. E quem sente mal-estar por apenas pensar em dirigir, já dá tontura, tremedeira, o coração palpita, a respiração fica ofegante, a boca seca, a visão fica obscurecida, imagina quanta coisa, entre outros sintomas. E aí você pode sofrer sim de fobia de direção. E esse medo tem trazido aí um impacto negativo para a sua vida. Então é hora de fazer alguma coisa a respeito. Quem vai falar sobre esse assunto é Cláudia Balesteiro, psicóloga, coordenadora da clínica Cecília Pelim e que vai ajudar muita gente sim que tem o desejo de dirigir, mas não criou coragem para superar esse medo, não é isso? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo no programa. E a gente não imagina o número de pessoas hoje que estão passando por isso, que é uma fobia. Sim, é uma fobia e é um número grande de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas demoram a descobrir a fobia e quando elas vêm procurar, esse medo ele já está grande, ele já está duradouro. O que pode desencadear essa fobia? Ela é desencadeada por um processo ou a pessoa... Como funciona isso? Aconteceu um trauma? Pode ter a fobia sem ter tido um trauma? Então, pode acontecer uma fobia em decorrência de um trauma, de um acidente, que pode ser grave ou não, mas o que mais interfere na fobia de dirigir está relacionado à personalidade. Então, a pessoa, ela tem um padrão de exigência muito alto, ela é uma personalidade perfeccionista, e aí ela acaba vendo no ato de dirigir um ato complexo, difícil, que requer muito treino para ser bem feito, e ela acaba se afastando do comportamento. Então, para essas pessoas, o tempo de aprendizado, ele acaba sendo muito doloroso. Na verdade é o quê? Ela não gosta de estar exposta, de repente aí você aprende, eu vou e de repente eu não me saio muito bem, seja na primeira aula ou numa situação, e fica esse medo de se expor é que começa a causar esse tipo de fobia? Na verdade, assim, nossos clientes todos são habilitados, né? Então, elas já passaram pela autoescola. Já passaram pela autoescola. Já têm habilitação e engavetaram essa habilitação. E por quê? Porque eu dirigir é um processo que para elas é muito expositivo. Então eu estou na rua, eu estou atrapalhando as pessoas, a pessoa que está atrás de mim pode estar com pressa, eu vou bater o carro. Então são sentimentos, são sensações de que eu não vou fazer bem feito. Então para não fazer bem feito eu prefiro não não fazer. Não faço. Agora, isso principalmente hoje em dia, né, que você precisa se locomover e tudo é muito rápido, as pessoas estão procurando então ajuda. Se você tem essa dificuldade, você procura um profissional que vai estar te auxiliando e você consegue se livrar dessa fobia? Quando a gente fala de fobia, a gente está falando de um transtorno, né, um transtorno mental, e quem cuida disso é o psicólogo ou o psiquiatra. Mas no caso das fobias, não precisa entrar com medicação na grande maioria das vezes. A gente cuida por terapia de exposição. Como que funciona isso? Como que é o trabalho? O trabalho ele tem um casamento entre o processo de terapia em sala, que é uma psicoterapia de grupo, onde as pessoas trocam informações e experiências, e no carro, onde ela vai fazer o que a gente chama de exposição ao vivo. Então ela vai para a rua. A psicóloga acompanha? Um acompanhante terapêutico acompanha e essa pessoa vai para a rua, ela vai aprender a dirigir, reaprender, porque muitas vezes esqueceram, né? E aí ela vai passar pelas situações que causam ansiedade. Então, se eu tenho medo de velocidade, eu vou passar pela velocidade. Se eu tenho medo de passar sobre pontes, eu vou
me expor a isso, sob túneis eu vou me expor a isso. Então, a ideia da terapia é que ela seja expositiva. Tá, e em muitos casos existe até o primeiro momento assim, não quero nem entrar no carro. Pode acontecer. Aí tem que começar um processo realmente até que essa pessoa se sinta confortável em entrar no veículo para começar todo esse processo, né? Pode acontecer, mas assim, a gente tem toda uma metodologia que já consegue colocar a pessoa no carro muito cedo, beleza. muito rápido. Ou seja, eu consigo em quantas sessões ser bem sucedido e me livrar desse medo? Um medo moderado, em média de 6 meses. 6, 7 leva meses. Um tempinho. Não é como... Porque a gente, a autoescola vai lá, faz uma aulinha e tá. É um processo um pouco mais longo. É psicoterapia, né? A gente está falando de tratamento psicoterápico. Então a pessoa, ela precisa, além de reaprender a dirigir, que isso requer criar tempo, a segurança nisso. Precisa criar confiança, né? Não é muito rápido nesse sentido. Mas a gente sempre fala para o cliente, olha, eu garanto que você vai sair dirigindo estruturado emocionalmente, equilibrado emocionalmente e competente tecnicamente. Acontece de alguém voltar? Tipo, estava dirigindo e retroceder? Recaídas. Acontece? Acontece. A nossa recomendação é que, pós-alta, a pessoa dirija todo dia para que ela se habitue, né, ao comportamento para que aquilo dirigir. vire uma coisa habitual e ela não Isso, tenha mais essa... Só que se ela para de dirigir por algum motivo, precisou vender o carro para comprar uma casa. Ah, apareceu a casa dos sonhos, eu vendi meu carro. Ela para por algum motivo, ela pode ter recaída. Algum outro transtorno psicológico também pode se aplicar o mesmo método, não? Todas as fobias, todos os transtornos fóbicos, a gente aplica a metodologia de exposição. Né? Tá, por exemplo, o que a gente pode, para quem está nos assistindo? Altura, bichos, cachorro, barata. Tudo, medo de avião. Medo de avião. A terapia de exposição, ela é considerada dentro da área, né, o que a gente chama de padrão ouro. É a melhor técnica de tratamento para fobias. Porque é o que? O enfrentamento? É o enfrentamento. Isso que seria de exposição. Você está exposto ali e vai ter que enfrentar a situação. Isso. Só que a gente toma um cuidado para que isso seja gradativo. Então, a gente vai enfrentar do mais fácil para o mais difícil. Que tipo de reação que a pessoa pode ter, assim, de realmente não querer, por exemplo, estar na rua, começou a dirigir e surtar, falar, não quero mais isso. A técnica gradativa, ela impede isso. Impede. A gente consegue segurar isso. Mas vamos imaginar, eu já tive cliente que saiu do carro, parou o carro num semáforo, teve uma crise de ansiedade forte, saiu do carro e me deixou sozinha. Né? Eu tive que mudar de banco, ligar o carro de novo e sair até ir atrás dessa pessoa. Ela teve um ponto de ansiedade muito grande, ela não conseguiu dar conta. Mas a gente evita isso, evita que seja chegar uma coisa no limite. Tão no limite. Né? Algum outro tipo de transtorno também interfere no medo de dirigir? Não? Sim, hoje a gente tem visto muito o que a gente chama de comorbidades, né? Pessoas que têm fobia de dirigir, têm um quadro depressivo, ou fobia de dirigir, tem transtorno de pânico, então pode interferir, às vezes até entra com medicação. Né? A gente encaminha para o psiquiatra para que essa pessoa também trate o outro problema. E pode também, então, acontecer a pessoa que sempre dirigiu do dia para a noite por conta ou de um pânico ou de uma depressão ou qualquer outra situação, passar a ter medo de dirigir. Aí vai ter que ser um processo, começar tudo de novo. Se um paciente com transtorno de pânico tem uma crise de pânico dirigindo, ele pode desenvolver o afastamento da direção por conta disso. Mas sempre vocês vão priorizar de não usar medicação. Para fobia simples, o tratamento só da fobia de dirigir não requer medicação, não precisa. Agora, se tem outros problemas associados, a gente acaba entrando com medicação. Mas existe, então, aí, vamos dizer, uma tranquilidade, uma esperança para quem tem... Porque hoje é até praticamente uma necessidade, né? O poder dirigir e até, quem sabe, como a gente vai falar daqui a pouquinho, de você descobrir ali, pode até descobrir uma profissão. Essa pessoa que tinha medo amanhã vira um profissional Taxista. que trabalha dirigindo. Taxistas, muitas mulheres a gente vê que depois de um tempo resolveram trabalhar com peru escolar, né, que lida com criança, quer dizer, você pode fazer disso uma situação até de superação. Sim. Não é? Sim. Então, a gente já teve cliente que virou taxista, motorista de ônibus. Né? E a fobia de dirigir, ela atrapalha muito a vida, né? Não só a vida pessoal, levar filhos à escola, buscar filhos, mas muitas vezes a profissional. Tem gente que não consegue um cargo melhor porque não dirige. Tem gente que não entra numa empresa para trabalhar porque não tem
a Como se condição locomover, de sim. dirigir, exatamente. Então a gente já pode, com certeza, através desse tratamento, você ter o resultado, procure ajuda, porque eu acho que o mais difícil é o primeiro momento assim, eu preciso de ajuda e vou procurar um profissional para superar essa dificuldade, não é Sim, isso? é verdade. Tem que só tomar cuidado para procurar um profissional correto. Capacitado. Né? Capacitado. Os critérios para quem hoje precisa desse profissional, ele deve priorizar o quê? Que seja um psicólogo, Tá. né? Porque aí ele vai entender do processo da fobia, de como tratar, das técnicas de tratamento. E assim, como é uma ação, como é uma fobia que está relacionada a um comportamento, ele tem que casar também com o aprendizado da direção. Essas pessoas, elas esqueceram como dirige. Ela tem habilitação, Então você tem mas que ela não conciliar pratica. as duas coisas. Então eu tenho que ter um espaço que possa também me ensinar a dirigir. Não dá só para ficar Você vivenciar, em consultório. né? Superar esse medo. Exatamente. Perfeito, obrigada pela sua participação. E tá aí uma dica para você superar esse medo e mudar de vida mesmo, porque hoje o nosso programa vai ter como foco isso, a superação e a mudança de vida. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Tudo Posso.